E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? E ao final da explicação, vocês vão finalizar os exercícios da unidade 5, aqueles que vocês não fizeram ainda, certo? Você vai pegar o seu livro, o seu caderno, vai conferir os exercícios da unidade 5 que ainda não foram feitos, você vai finalizar eles, certo? E, claro, você vai estudar para a prova os conteúdos sobre verbos que estão tanto no livro de português na unidade 5, como também na gramática FTD. Bom, na aula de hoje a gente vai estudar os verbos, certo? Coloquei revisão de conteúdos porque é um assunto que vocês já estudaram em séries anteriores. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar conceituando o que é um verbo. Então, o verbo, primeiramente, é uma classe de palavra dentre as muitas outras da língua portuguesa. Sendo mais específico, existem 10 classes de palavras na língua portuguesa, organizadas em variáveis e invariáveis. O verbo faz parte das classes gramaticais variáveis. É ele que apresenta as noções de ação, estado e fenômenos da natureza, e também de processo. Em quase todas as construções gramaticais que nós criamos, nós utilizamos algum verbo, Porque se o verbo ele representa as ações, então quase todas as frases que a gente produz nas orações vão ter verbos. Então, por isso, para saber como ele é formado e como funciona, vamos explorar diversos caminhos. Verbo. Verbo é uma palavra que exprime um fato, geralmente também exprime uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno natural e localiza-o no tempo. Exemplos, minha avó fez um bolo. A ação que eu tenho aí é fez, é o verbo. Maria está cansada. Está é o estado em que Maria se encontra, também é um verbo, que representa estado. Choveu durante a noite. Choveu é um fenômeno da natureza. Então percebam que os verbos são classes gramaticais muito comuns. O verbo é uma classe gramatical muito utilizada na língua portuguesa. E esse verbo ele possui conjugações, principalmente quando se está no 7º ano, estuda bastante conjugação. Então, cada verbo da língua portuguesa possui sua conjugação, ou seja, cada verbo se flexiona utilizando as desinências, que são os elementos que, associados aos verbos, nos dizem em que tempo, em que pessoa ou número e modo eles estão. As conjugações dos verbos que existem são 3, galera. Primeira, segunda e terceira conjugação. Na primeira conjugação estão os verbos que terminam com AR, como cantar, falar, andar. Na segunda conjugação estão os verbos que terminam com ER, como por exemplo, viver, beber, correr. Na terceira conjugação estão os verbos que terminam com IR, como subir, punir, rir, tá bom? Então, os verbos pertencem a uma mesma conjugação, dependendo da sua desinência. E também esqueci de falar dos verbos que terminam em OR, porque são apenas o por e seus derivados, que aí eles se encaixam dentro da segunda conjugação, mas é uma exceção, tá bom? Caso contrário, todos os verbos terminam em AR, ER e R, quando eles estão no infinitivo. Flexão verbal. O verbo é uma palavra variável, ou seja, ela sofre variações, Ele é flexionado e ele pode exprimir acontecimentos, situar eventos,
exprimir ações, manifestar sentimentos. Tudo isso faz parte aí da flexão verbal. Tempo e modo. O modo indicativo indica a ação ou estado, né? Ele pode ser utilizado para fazer referência ao presente, ao passado ou ao futuro. Nesse modo, o fato é considerado como certo e real, ou seja, o modo indicativo é o modo da certeza, e quando eu estou afirmando que aquele fato aconteceu de verdade, né? É um fato verdadeiro, real, certo, tá bom? Já o modo subjuntivo apresenta uma possibilidade, né? Uma incerteza de existência ou não existência, né? Desse modo, o foco é ação ainda não realizada. Então, o subjuntivo é o modo da dúvida. É algo que pode vir a acontecer, mas ainda não aconteceu. Por isso que ele diz aqui, ó, o foco é a ação ainda não realizada, porque é uma dúvida, tá bom? E já o modo imperativo, a palavra imperativo vem do latim imperare, que tem como significado comandar, estimular, fazer algo, né? Dar um conselho, um convite, induzir ou animar. Ora, e é exatamente o que o verbo imperativo faz. Ele dá uma ordem, faz um pedido, uma súplica, tá bom? Então é isso que o verbo imperativo faz. Normalmente associado a textos injuntivos, como manual de instrução, receita culinária, aonde está cheio de verbos lá te dando ordem, né? Adicione 2 colheres de açúcar, leve ao forno. Então perceba que está dando ordens. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. No modo indicativo, eu sempre estudo, então eu estou afirmando com certeza que isso é verdade. Modo indicativo, eu sempre estudo. Segundo exemplo, talvez eu estude amanhã. Aqui não tenho certeza, é uma dúvida. Talvez eu estude amanhã. Então, modo subjuntivo, né? Porque eu não tenho certeza. E até porque o amanhã ainda não chegou. Estude agora, menino. Agora é modo imperativo, é uma ordem, né? Estude, né? Tem uma ordem, um conselho, né? Mandando você estudar. Então, modo imperativo. O tempo, né? O tempo no modo indicativo, ele pode ser presente, expressa um fato real, pode ser pretérito imperfeito, expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Tem o modo indicativo no pretérito perfeito, que expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado, né? A ação já foi concluída. Tem o pretérito mais que perfeito, que expressa um fato ocorrido antes de outro fato já ter terminado, né? De novo, o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes, né, de outro fato já terminaram. Por exemplo, galera, o mais que perfeito, cantara, falara, andara, havia cantado, havia falado, havia andado. Futuro do presente enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual, ou seja, um futuro próximo, né? E futuro do pretérito enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Então, esses são os tempos verbais do modo indicativo. Agora, o tempo verbal do modo subjuntivo. São só 3. O presente, que expressa um fato que pode ocorrer no momento atual. O pretérito imperfeito, que expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. E o futuro, que enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. E, por fim, temos o tempo no modo imperativo. Então, olha, muita atenção. O imperativo, ele é indeterminado em tempo, né? Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro, e até porque você não dá uma ordem para você mesmo, tá bom? Modo indicativo. Vamos ver exemplos aqui, ó, dos tempos verbais. No presente, eu canto, tu cantas, ele canta,
nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantais, eles cantaram. Pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Pretérito mais que perfeito, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Futuro do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. Modo subjuntivo. Vamos ver a conjugação do tempo verbal. No presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que nós cantemos, que eles cantem. No pretérito imperfeito, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se nós cantássemos, se eles cantassem. No futuro, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando nós cantarmos novamente e quando eles cantarem. Modo imperativo. Vamos ver os tempos verbais aqui, a conjugação. Presente do indicativo, ó. Eu canto, né? Aí agora vem a ordem, né, para você mesmo, ó. Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Agora, quando é imperativo afirmativo, né, dando uma ordem afirmativa, não tem a primeira pessoa, que é como eu disse, né, como é que você vai dar uma ordem para você mesmo. Então, a conjugação vai acontecer só a partir da segunda pessoa do singular. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. Presente do subjuntivo. Que eu cante, né? Porque agora é uma dúvida, né? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. É a possibilidade, né? Imperativo negativo, novamente, é uma ordem, né? Só que agora de modo negativo. Uma palavra não, nunca. Sendo assim, não tem primeira pessoa, porque você não vai dar uma ordem para você mesmo. Então, só vai ter a conjugação a partir da segunda pessoa do singular. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Número e pessoa. O número é a flexão do tempo em singular ou plural, tá bom? E para fazer a concordância com o sujeito, o verbo apresenta 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. As 3 pessoas do singular, né, são os pronomes reto, os pronomes pessoais. Eu, tu e ele, né, primeira, segunda e terceira pessoa. E no plural, nós, vós, eles ou elas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Agora a gente chega em uma nova etapa da aula, onde a gente vai estudar as formas nominais dos verbos. Sim, os verbos também têm formas nominais. Então, ó, o verbo possui formas que são chamadas nominais. São chamadas assim, pois os verbos assumem funções típicas dos nomes, como, por exemplo, substantivos, adjetivos, ou até mesmo advérbio. Formas nominais do verbo. Temos primeiro o infinitivo, que tem o valor equivalente de um substantivo, também é chamado de nome do verbo, né? É o verbo quando ele ainda não está conjugado, né? E sua desinência é ar, e ir. Indica uma ação propriamente dita, né? É o nome do verbo, galera. O verbo cantar, o verbo correr, o verbo partir, tá bom?
Forma nominal do verbo no gerúndio. Tem valor adverbial ou adjetivo e sua desinência é o NDO. Desinência, quando eu falo, é o final da palavra, o último morfema. Indica uma ação acontecendo e não admite flexão, tipo cantando, correndo, partindo. E por fim, a forma nominal do verbo no particípio, que tem valor equivalente ao de um adjetivo. Sua desinência é ado, ada ou ido, para os verbos regulares. Indica uma ação já terminada e admite flexão de gênero e de número, tipo cantado, cansada, partido, né? Falado, certo? E assim por diante. Verbos auxiliares são aqueles que se unem a uma forma nominal, que pode ser infinitivo, gerúndio e particípio, que a gente acabou de ver, né? Para ajudá-los na conjugação verbal. Quando há um verbo auxiliar e um verbo principal, numa forma nominal juntos, ocorre uma locução verbal. Locução verbal é quando a gente tem dois verbos que indicam uma única ação, galera. Exemplo de uso do verbo auxiliar. Nós temos o verbo principal. A Diana trouxe os livros, né? Trouxe é o verbo principal, porque contém o significado mais importante da frase. E quando eu tenho um verbo auxiliar, o Nuno tem vindo todos os dias à escola. Perceba que eu tenho uma locução verbal. Tem vindo, tá bom? Falando ainda de locuções verbais. É constituída de verbo auxiliar ter, haver, ser, estar, começar, ir, querer, ficar, dever e mais outras que existem. Mais a forma nominal do verbo principal. Exemplo de locuções verbais, Você terá de estudar muito. Terá de estudar. É uma expressão onde vai ter um verbo auxiliar, um verbo principal, porém está falando sobre uma única ação de estudar. Estou comendo muito, apesar que eu tenho dois verbos, estou comendo, perceba que esse estou comendo é uma única ação, a ação de comer, de se alimentar. Então, quando dois verbos indicam uma única ação, eu tenho locução verbal. Mais exemplos. Eu ainda estava dormindo quando começou a chover. Locução verbal aí é estava dormindo. Quarto exemplo. Tenho feito todas as tarefas. Tenho feito. Apesar de que tem dois verbos aí, né, eles indicam uma única ação. Então, é um núcleo verbal só. Tenho feito. Locução verbal. Nas locuções verbais, o verbo auxiliar perde o seu sentido próprio, servindo apenas para, juntamente com o verbo principal, traduzir determinadas noções que os tempos simples, por si sós, não expressam. E nós chegamos agora na nossa última parte da aula, que é sobre as vozes verbais. Eu vi um filme sobre índios na TV. Será que é o mesmo que eu vi? O filme foi baseado em fatos reais? É esse mesmo, você gostou? Muito. Eu até me emocionei. Então, olha, quem é o sujeito da ação verbal? Fica aí a pergunta para vocês. E outra, quem pratica essa ação verbal? Galera, para a gente identificar, sempre você tem que primeiro identificar o verbo e fazer a pergunta para esse verbo. A resposta que você obtiver vai ser o sujeito e tudo que sobra vai ser o predicado. Sempre o predicado é a parte que contém o verbo, né? O predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. E o sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação verbal. Vamos ver aqui algumas frases, Neymar fez o gol. Quem fez o gol? Neymar. Neymar é o sujeito, fez o gol é o meu predicado. Então temos aí os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. E temos outro exemplo, O gol foi feito por Neymar. Identifico a locução verbal foi feito e faço a pergunta para ela, o que ou quem? O que foi feito por Neymar? O gol.
Então, agora perceba que o meu sujeito aqui agora é o gol, certo? E todo o restante da oração vai ser o meu predicado. Então, não obrigatoriamente, a pessoa sempre vai ser o sujeito. Eu tenho que encontrar o verbo e fazer a pergunta para ele. Na primeira situação, Neymar foi o sujeito. Já na segunda situação, o sujeito foi o gol. Voz ativa é a primeira que a gente vai ver das vozes verbais. O verbo está na voz ativa quando o sujeito da oração é quem pratica a ação, né? Então, repetindo, ó, voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito da oração é quem pratica a ação, né? A ação verbal. Primeiro exemplo, o menino comprou as figurinhas. Então, nós temos aí, o verbo é comprou, né? Quem está praticando a ação é o menino, ele é o agente da ação, e a ação está sendo praticada sobre as figurinhas, que é o paciente da ação. Então, o sujeito que pratica a ação, expressa pelo verbo, é agente da ação, mais um verbo transitivo direto, que é comprou, mais um objeto direto, que é o complemento do verbo, que no caso é as figurinhas, né, que sofre a ação. Então, toda essa situação, eu tenho voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Na voz passiva, o verbo está na voz passiva, né? Quando o sujeito ele é paciente, ou seja, agora ele sofre, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, ó, as figurinhas foram compradas pelo menino. Eu tenho aí, né, o meu verbo, né, minha locução verbal, foram compradas, tá bom? O que foram compradas pelo menino? As figurinhas. Agora, o sujeito aqui, o paciente da ação, é as figurinhas, tá bom? Ó, as figurinhas foram compradas pelo menino. O que foram compradas pelo menino? As figurinhas, certo? Então, é o sujeito e tudo que sobra predicado. Porém, quem pratica a ação é o menino. Só que como o menino não está lá no início da oração tendo o papel de sujeito, a gente chama ele de agente da passiva, né? Porque ele está agindo sobre o paciente da ação. Quem é o paciente da ação? As figurinhas, né? Que é quem está sofrendo a ação. Quem pratica a ação? O menino. Tá bom? Então, nesse caso aí, ó, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, né? O sujeito é as figurinhas, ele está sofrendo a ação, né? Elas foram compradas, ele sofre a ação, mais uma locução verbal, que é foram compradas, mais o agente que está praticando a ação, que no caso é pelo menino. Por isso que nesse caso está na voz ativa. Sempre eu posso pegar uma voz passiva, um agente da passiva, e transformar em voz ativa. Ó, no caso aí tem as figurinhas foram compradas pelo menino. Se eu quisesse transformar em voz ativa, era só colocar o menino comprou as figurinhas, né? Aí ficava na voz ativa, tá bom? Só que esse exemplo, as figurinhas foram compradas pelo menino, nós temos aí uma voz passiva analítica. E a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, o verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre ou recebe a ação verbal expressa, ou seja, a mesma coisa da anterior. A diferença é que agora a gente tem um verbo na terceira pessoa, que é abriram, e seguido por um pronome apassivador, se, que no caso é abriram-se. Como tem aí o pronome oblíquo se, abriram-se. Então agora é sintético, ó. Abriram-se as inscrições para o concurso. Então, nesse caso aí, eu tenho as inscrições sendo o paciente da ação, que é quem está sofrendo a ação, tá bom? O meu verbo, a minha ação aí é abriram, ele está acompanhado de um pronome se, então é sintético. Então, ó, nesse caso, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, certo? Mais o verbo na terceira pessoa, que é o abriram aí, né? Mais o se, tá bom? Tudo isso juntando da ideia de voz passiva, tá bom? Transformação da voz passiva em ativa, que é o que eu fiz quase agora. Expliquei para vocês, mas agora a gente vai ver e visualizar. Maria comprou flores. Aí é voz ativa, né? Se eu quiser transformar em voz passiva, flores foram compradas por Maria. Eu mudo os termos de lugares, né? O sujeito da voz ativa passa a ser o agente da ação, né? Da voz passiva. O objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva.
E o verbo, na forma simples da voz ativa, sempre se transforma numa locução verbal. Então, ó, Maria comprou flores, aí flores foram compradas. Então, o verbo comprou vira locução verbal, foram compradas. Sendo assim, eu transformo voz ativa em voz passiva, né? E o sujeito Maria, né, em Maria comprou flores, passa a ser agente da passiva em flores foram compradas por Maria. A voz verbal, portanto, é uma categoria que indica se o sujeito é o responsável pela ação, ou seja, se ele é o agente, ou se ele sofre a ação, ou seja, se ele é o paciente. E por fim, nós temos a voz reflexiva. Ocorre a voz reflexiva se o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação do verbo, ou seja, se ele pratica uma ação cujos efeitos ele mesmo sofre ou ele mesmo recebe. Clara penteava-se. Perceba que Clara penteia e está sendo penteada, né? Clara é o agente e paciente da ação. E o verbo é penteava, né? É um verbo pronominal por conta do pronome oblíquo se. Penteava-se. Então, nesse caso, o verbo na voz reflexiva ele é pronominal, isto é, conjugado com os pronomes oblíquos. Me, ti, si, nos, vos, si. Tudo isso é voz reflexiva. Atenção, para não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. Exemplo, os lutadores feriram-se um ao outro. Então, cuidado para não fazer essa confusão. Então é isso aí, galera. Nós vamos encerrando essa nossa aula por aqui. Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!